Olá, tudo bem? Tamar aqui. Vamos continuar falando de liderança? O capítulo 37 de Ezequiel fala a respeito do quê? Por que ou para que Deus mostrou para o profeta Ezequiel um vale cheio de ossos secos? O que os ossos representam? E o que isso tem a ver com liderança? Qual o caminho que uma pessoa precisa seguir para que seja espiritualmente restaurada? Um mau líder, além de egoísta, é o que mais? A geração dos nossos dias precisa urgentemente de uma restauração espiritual. Qual o caminho para esta restauração? O líder e profeta Ezequiel tem muito a nos ensinar sobre isso. Tudo isso e muito mais no vídeo de hoje. Fique comigo até o fim e vamos continuar crescendo na graça e no conhecimento de Cristo. Se inscreva no canal, clique no sininho, escolha a opção todas para ser avisado todas as vezes que publicarmos uma mensagem do céu. Já deixe o seu like, clicando aí no joinha, no gostei e compartilhe com todos os teus contatos. Deus te recompensará. Vem comigo! Antes de qualquer restauração, é preciso identificar e reconhecer que há a necessidade da restauração. Quer ser espiritualmente restaurado? Reconheça a necessidade da restauração e dependa de Deus. Deus disse para Ezequiel que restauraria a nação de Israel. E por que Israel precisava ser restaurado? Por causa dos seus muitos pecados. Ele foi espalhado pelos povos e nações do mundo todo, e a sua própria terra foi destruída. Porém, através de Ezequiel, Deus disse no capítulo 36, versículos 24 a 28, Eu vos tomarei dentre as nações e vos congregarei de todos os países e vos trarei para a vossa terra. Então espalharei água pura sobre vós e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. E vos darei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. E habitareis na terra que eu dei a vossos pais, e vós me sereis por povo, e eu vos serei por Deus. Mas como Deus restauraria Israel, se ele estava espiritualmente completamente morto? Foi isso que Jeová mostrou para Ezequiel no capítulo 37. A mão do Senhor veio sobre ele e o levou em espírito até no meio de um vale que estava cheio de ossos secos. E Deus lhe perguntou, esses ossos podem voltar à vida? Ao que Ezequiel responde, Senhor Jeová, tu o sabes. Então o Senhor lhe disse, fala para estes ossos, eu vou fazer entrar em vocês o espírito e vocês vão viver. Eu vou colocar nervos sobre vocês, vou fazer crescer a carne, vou estender a pele e vou colocar o espírito em vocês, para que vocês vivam e saibam que eu sou o Senhor. O profeta falou exatamente como Deus Jeová ordenou. Houve um rebuliço e os ossos começaram a se juntar, cada osso exatamente se encaixando com o seu devido osso. Os nervos vieram, a carne cresceu e a pele se estendeu sobre eles. Mas faltava uma coisa, o espírito de vida. Deus lhe disse, filho do homem, chama o espírito para que venha sobre estes mortos, para que vivam. Ezequiel obedeceu e o espírito de vida da parte de Deus assoprou sobre aqueles corpos. Eles reviveram e se levantaram, um exército extremamente numeroso. Enquanto Ezequiel está sem entender, Deus lhe explica, esses ossos são a nação de Israel. Eu vou trazê-los de volta para a sua terra e vou colocar o meu espírito dentro deles. Como complemento dessa visão, no mesmo capítulo, o profeta Ezequiel relata que Deus lhe ordenou pegar 2 pedaços de madeira e usar como símbolo da restauração de Israel. Assim como Deus levantou e usou o líder e profeta Ezequiel, ele continua levantando e usando líderes
que estejam comprometidos com a restauração do seu povo e com o engajamento da sua equipe. O Senhor espera que confiemos nele. Dele vem o renovo, dele vem a restauração. Mas para que haja restauração, antes é preciso reconhecer o estado atual, identificar o gap, o que falta para chegar no estado futuro, na condição desejada. Isso envolve arrependimento dos erros cometidos. Como Cristo ordenou que João escrevesse para a igreja de Éfeso, em Apocalipse capítulo 2, versículo 5. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. A geração atual, predita pela palavra de Deus, precisa de restauração porque é uma geração egoísta, amante de si mesma, avarenta, presunçosa, soberba, blasfema, desobediente aos pais, ingrata, profana, sem afeto natural, irreconciliável, incontinente, cruel, sem amor, traidora, teimosa, mais amiga dos prazeres do que amiga de Deus. Parece ser justa, mas não na prática. Uma geração onde a verdade não é mais absoluta, onde tudo é relativo, onde o caráter, a ética, os valores, a moralidade perderam o seu valor. Esta é a geração da pós-modernidade. Que Deus levante líderes como o profeta Ezequiel para bater de frente com tudo aquilo que viola os princípios sagrados. Mas Deus continua sendo o mesmo. Ele quer transformar esta geração. Quando o povo está no cativeiro, ele diz no Salmo 137, versículo 1: Junto aos rios da Babilônia nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião. O povo chorava com saudades de Israel, mas quando foi restaurado e voltou do cativeiro, ele diz no Salmo 126, versículos 1 a 3: Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Este é o Deus de misericórdia, que restaura os seus filhos. A chamada para a restauração continua válida no século XXI. Liderar em épocas em que tudo vai bem, em que as condições estão favoráveis, isso é fácil. Mas não era a condição do líder Ezequiel. Diferente do profeta Isaías, por exemplo, que, ao que tudo indica, vinha de uma linhagem real, Ezequiel estava no cativeiro babilônico, morando junto ao rio Quebar e sofrendo pela condição em que o povo se encontrava, inclusive ele. Mas Deus levantou esse líder para bater de frente com o pecado e com os rebeldes pecadores. Sabe como Deus o preparou para isso? Como o povo era duro de coração, rebelde e obstinado, teimoso, Deus fez Ezequiel mais duro do que eles. Um líder que não passaria a mão na cabeça, não alisaria, não colocaria panos quentes, não faria vista grossa, não empurraria para debaixo do tapete, não se dobraria. Não. No capítulo 3, versículos 8 e 9, Deus diz assim para ele: Eis que fiz duro o teu rosto contra o seu rosto, de Israel, e forte a tua testa contra a sua testa. Fiz como diamante a tua testa, mais forte do que a pederneira. Não os temas, pois, nem te assombres com o seu rosto, porque casa rebelde são. Ezequiel não estava preocupado se ia ficar bem na fita, ou como fita é coisa do passado. Ele não estava preocupado se sua imagem iria ficar boa nas redes sociais. Ele estava disposto a falar o que precisava ser falado. As mídias sociais podem e devem ser usadas na propagação do Evangelho. Não há ferramenta melhor hoje para que você atinja o maior número de pessoas. Se você saísse de casa em casa, todos os dias, e falasse 10 minutos com uma pessoa em cada casa, o que você não faz, ao final de 1 hora, falando sem parar, o que não é possível, porque você precisa se locomover, você teria falado com apenas 6 pessoas. 6 pessoas por hora. Quanto tempo você conseguiria fazer isso sem se cansar?
3 horas? Daria 18 pessoas. Com um simples clique, com um simples compartilhamento que você faz de um vídeo da palavra de Deus, você pode alcançar ao longo do tempo milhares de pessoas. E você não precisa ficar 3 horas compartilhando. Basta alguns compartilhamentos todos os dias. Então, sim, as redes sociais podem e devem ser usadas para espalhar a palavra de Deus. O que você não deve é usar as redes para desabafos desnecessários, lavar a roupa suja ou criar polêmicas sem razão. Isso serve para líderes e liderados. Ezequiel, no capítulo 34, falou contra os pastores infiéis, os maus líderes, que além de serem egoístas, causam destruição por onde passam. Deus não deixará de julgar líderes assim. Deus disse para Ezequiel não alisar. O povo era rebelde, mas ainda assim havia esperança, como ainda há para todo ser humano que humildemente se arrepende e entra pelo caminho direito. Você pode estar espiritualmente tão seco, tão seca quanto os ossos secos daquele vale, mais seco do que os vales secos da Antártida. Mas Deus é aquele que restaura a sua vida espiritual para a glória do nome dele. O propósito da restauração de Israel é para que ele volte à sua terra e volte-se para Deus. O desejo de Deus em restaurar o homem, a mulher, é para que o ser humano também volte, faça um retorno, uma conversão, mudando de direção. Que o ser humano se volte para Deus e sirva a Ele, ao Criador, ao dono da vida. A liderança de Israel era conduzida pelo rei, o sacerdote e o profeta. Ezequiel sabia que não seria rei, já que não era de linhagem real. Ele era da linhagem sacerdotal, sendo filho de Buzi. Foi treinado e estava se preparando para exercer o sacerdócio quando Deus o chamou para ser profeta. Então, de uma forma ou de outra, como sacerdote ou como profeta, ele exerceria a liderança em Israel. Mas que tipo de líder ele seria? Ele escolheu ser um líder que confiava em Deus e que mesmo o povo, os liderados, entrando pelo caminho errado, ele não se deixou contaminar. Permaneceu no caminho direito. Ao não somente entrar, mas permanecer no caminho errado, o povo sofreu a consequência dos seus erros, indo para o cativeiro e tornando-se como um vale cheio de ossos secos. Mas o Deus de misericórdia usaria o profeta para trazer vida e restauração ao seu povo. O povo precisava reconhecer o seu estado, se arrepender e voltar-se para Deus, para que fosse restaurado. Mas antes que o povo reconhecesse, Deus esperava que a liderança o fizesse, que a liderança reconhecesse o estado dos liderados. Por isso Deus mostrou para Ezequiel que Israel estava tão seco espiritualmente quanto um vale cheio de ossos. Ei, não adianta fingir que está tudo bem quando na verdade não está. É preciso visão espiritual para enxergar a condição real e humildade para se arrepender, pedir perdão e receber a transformação. Humildade que Ezequiel não apenas tinha, mas demonstrou ter. A pergunta de Javé foi: Filho do homem, poderão viver estes ossos? E a resposta humilde do profeta: Senhor Jeová, tu o sabes. Ele reconheceu a soberania, a sabedoria e a onisciência de Deus. Senhor Jeová, eu não sei, eu não faço ideia, eu não consigo imaginar como seria, como isso aconteceria, mas o Senhor sabe. Um líder dependente de Deus, um líder que sabia que só Deus poderia realizar. No processo de restauração de Israel, a obra seria feita por Deus, mas Ezequiel precisava fazer o seu papel de líder, precisava cumprir, como de fato cumpriu, a sua missão no plano de Deus. E a sua missão era dar feedback, era apontar o caminho certo e o errado, dizer o que estava indo bem e o que estava indo mal. Era servir de atalaia e avisar dos riscos ao se comportar da maneira errada, ao infringir as leis, normas, regulamentos e procedimentos. E ele cumpriu a sua missão.
No capítulo 37, versículo 7, ele diz: profetizei, falei, avisei exatamente como eu fui ordenado a fazer. Deus mandou, ele obedeceu. Falou o que era para ser falado. Um líder obediente, que cumpre a missão que lhe é dada, que cascateou a comunicação, que fez chegar nos liderados de maneira correta a comunicação que veio da hierarquia superior. Um líder e profeta bem-sucedido no cumprimento da meta que lhe foi dada. A promessa de restauração para Israel envolvia a restauração física e espiritual. Deus daria para Israel um novo coração e colocaria o seu espírito dentro dele. A promessa física já se cumpriu e está se cumprindo. Israel retornou do cativeiro e tem retornado à sua terra, mas ainda há mais judeus fora dela do que dentro dela. A restauração espiritual ainda não ocorreu, porque não receberam Cristo como Messias enviado. Mas um dia, como disse o profeta Zacarias no capítulo 12, versículo 10, Deus derramará sobre eles do seu Espírito, o Espírito de graça e de súplicas. O Espírito entrará neles e eles ressuscitarão espiritualmente. Não há nação que Deus não levante, não há pecado que Deus não perdoe, não há ser humano que Deus não restaure. Que o Senhor Deus nos guarde, nos dê a sua graça, nos ajude e levante líderes que cuidem dos seus liderados. Líderes que falem a verdade, que procuram levar o povo até Deus, que queiram a restauração espiritual das pessoas. Que assim seja. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Se você gostou desse vídeo, se você concorda que esta mensagem é de Deus, se inscreva no canal, dá um like, clica no joinha, escreva no comentário "Eu concordo" e compartilhe com todos os teus contatos. Deus te abençoe, grande abraço, beijo no coração, fica com Deus.